Bem-vindos ao Relator Sombrio. Em uma cidade onde tudo parece funcionar com precisão cirúrgica, Seul vivia em 2003 sob a ilusão da ordem. Arranha-céus, metrôs pontuais, vitrines de luxo, a Coreia do Sul se olhava no espelho e via o futuro. Mas por trás dessa fachada cintilante, algo se movia nas sombras. Um homem de olhar vazio e passos metódicos caminhava entre os inocentes carregando um martelo. Não queria dinheiro, nem fama. Queria limpar o mundo, do jeito que só um louco acredita ser possível. Seu nome, Yoo Young-chul. Entre 2003 e 2004, ele matou pelo menos 20 pessoas, ricos, idosos, mulheres, com uma frieza que transformou o medo em rotina e a morte em estatística. Seu rastro forçou um país inteiro a encarar o que fingia não existir: a falência de um sistema, a hipocrisia social e a brutalidade humana. Esta é a história do assassino da capa de chuva, o homem que transformou Seul em um cemitério invisível. Para entender Yoo Young-chul, é preciso olhar para o começo. E o começo é pobreza, rejeição e raiva. Nascido em 1970, no condado de Gochang, ele cresceu num lar onde o silêncio era feito de fome. A Coreia do Sul ainda se reconstruía, e quem nascia sem dinheiro nas províncias tinha duas opções: trabalhar até se quebrar ou desaparecer nas margens. Yoo foi um desses invisíveis. A miséria moldou nele uma convicção corrosiva. Os ricos eram o inimigo, a sociedade era uma farsa, e o mundo devia pagar pelo que ele sofreu. Essa ideia, alimentada por anos de frustração, seria o combustível de uma das caçadas mais frias da história moderna do país. Ainda jovem, sonhou em estudar artes. Queria desenhar, criar, talvez dar forma a algo que não fosse raiva. Foi rejeitado. Disseram que era daltônico, incapaz de distinguir cores. Ele interpretou como humilhação. O sonho morreu ali, e junto dele a pouca empatia que restava. Isolado, começou a nutrir um desprezo metódico pelo mundo, uma mistura venenosa de inferioridade e orgulho. Mais tarde casou-se, teve um filho, tentou o caminho normal. Mas a estabilidade não o segurou. A frustração cresceu como ferrugem em metal. E quando a vida não lhe deu o que queria, ele decidiu tomar o que pudesse e destruir o que não pudesse ter. Entre 1991 e 2003, Yoo virou um nome conhecido nos registros policiais. Foi condenado 14 vezes. Roubos, fraudes, estupros, falsificações. Era o tipo de criminoso que o sistema conhecia, mas nunca entendeu. Entrava e saía das prisões como quem visita a própria casa. Em vez de se reabilitar, aprendeu. Na cadeia, observou outros criminosos. Entendeu como enganar, como intimidar, como se camuflar. A prisão o transformou de ladrão medíocre em um homem calculista. A experiência o ensinou algo essencial: como parecer comum. Aprendeu a falar com calma, a se vestir de forma neutra, a olhar sem ser notado. Tornou-se o predador ideal para uma cidade lotada, aquele que você nunca perceberia até ser tarde demais. Em 11 de setembro de 2003, foi solto novamente. O sistema acreditava que ele era apenas mais um delinquente de baixo risco. 13 dias depois, Yoo mostrou o quanto estavam errados. Na noite de 24 de setembro, ele invadiu a casa de um professor universitário e de sua esposa em Yongno. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma briga. Apenas sangue espalhado e crânios esmagados. A arma, um martelo. Nada foi roubado. A polícia, confusa, tratou como um caso isolado, talvez um roubo frustrado, mas Yoo sabia o que fazia e estava apenas começando. Durante as semanas seguintes, ele refinou o método. Escolhia vítimas idosas, ricas, moradores de bairros nobres como Gangnam e Seodaemun. Estudava os hábitos, observava os horários dos porteiros, o momento em que o silêncio tomava o prédio. Entrava, matava rápido e saía sem deixar rastros. Usava luvas, trocava de roupa, limpava tudo. Para despistar a polícia, simulava desordem. Gavetas abertas, objetos espalhados, portas entreabertas. Queria que parecesse um roubo.
Só que em todas as casas, nada de valor desaparecia. Não queria dinheiro, queria punir. O martelo que carregava era modificado. O cabo, lixado para se ajustar perfeitamente à mão, a cabeça, polida, sem arestas que deixassem marcas. Era sua assinatura. Ele mesmo dizia, mais tarde, que o som do impacto era tranquilizador. As vítimas, geralmente casais idosos, mal tinham tempo de reagir. Ele atacava de forma precisa, direcionando golpes na cabeça, o ponto que apaga a consciência antes da dor. Era metódico, quase clínico. Depois limpava o sangue que pudesse, saía e se misturava ao fluxo da cidade, como um funcionário qualquer pegando o metrô. A polícia começou a notar um padrão, mas a Coreia do Sul, até então, não estava preparada para a ideia de um serial killer. Havia crimes passionais, assaltos violentos, mas não havia um predador que matava sem motivo aparente. A falta de preparo se tornaria o maior aliado de Yoo. As delegacias trabalhavam isoladas, sem compartilhamento de dados. Um assassinato em Gangnam não era comparado a outro em Jongno. Cada caso ficava preso à sua jurisdição, e as pistas morriam ali. Enquanto isso, Yoo lia as notícias sobre os próprios crimes e sorria. Sentia-se invisível. Essa primeira fase durou cerca de 2 meses e deixou 8 mortos. A cidade começava a sentir o medo escorrer pelas frestas. Idosos trancavam portas duplas, os jornais falavam em fantasma das mansões. Mas Yoo, já satisfeito por destruir os ricos, voltaria seus olhos para outro alvo, as mulheres. Tudo começou com uma rejeição. Em dezembro de 2003, sua namorada, uma acompanhante, terminou o relacionamento ao descobrir seu passado criminal. Ela o humilhou, disse que não queria um ex-presidiário pobre na vida dela. Aquilo ativou o que restava de humanidade deformada em Yoo. O ódio de classe virou ódio de gênero. Ele trocou a caçada por invasão de casas pelo conforto do próprio apartamento. Ligava para agências de massagem, contratava mulheres e as atraía para seu covil em Mapogu. Lá repetia o mesmo ritual. Golpeava com o martelo, desmembrava o corpo e enterrava partes em uma colina próxima ao templo Bongwon. Entre março e julho de 2004, 11 mulheres desapareceram. Todas atendiam ligações do mesmo número. Nenhuma voltou. Yoo as via como símbolos da corrupção moral, mulheres sujas que precisavam ser eliminadas. Mas no fundo, cada morte era uma forma de vingança pessoal, uma catarse de frustração e poder. Ele não queria prazer, queria domínio absoluto. E quanto mais matava, mais acreditava ser invencível. Essa segunda fase ainda não era conhecida pela polícia. Para os investigadores, os assassinatos dos idosos haviam cessado. Ninguém ligava o sumiço de prostitutas com um homem que antes atacava milionários. O predador havia mudado de pele e a cidade dormia. Enquanto Seul seguia iluminada, Yoo Young-chul, o homem do martelo, aperfeiçoava o que chamava de limpeza social. Era a versão coreana de um pesadelo moderno. Um serial killer que via a morte como forma de equilíbrio. O terror de Yoo Young-chul não era explosivo nem cinematográfico. Era silencioso. Ele não gritava, não deixava mensagens, não fazia ameaças. Matava em silêncio, desaparecia e esperava as manchetes confirmarem sua eficiência. A Coreia do Sul, em 2003, não sabia lidar com algo assim. A polícia era treinada para crimes de lógica simples: dinheiro, ciúmes, vingança direta. Yoo não se encaixava em nenhuma dessas caixas. Ele matava por uma ideologia distorcida, uma cruzada pessoal contra os ricos e as mulheres. E quanto mais a imprensa falava, mais ele se sentia imortal. Durante os meses seguintes, Seul se transformou. As sirenes se tornaram parte do cotidiano. As pessoas passaram a trancar portas com 2, 3 voltas. O medo se espalhou como uma doença invisível. Nos bairros nobres, os idosos contratavam seguranças. Nos distritos pobres, mulheres evitavam trabalhar à noite. E mesmo assim, o assassino parecia estar em todos os lugares e em nenhum.
A cidade pulsava com paranoia. O governo começou a ser cobrado, mas a polícia não tinha respostas, nem sequer suspeitos. Yu observava tudo, com a calma de quem sabe que o inimigo é cego. A primeira onda de crimes, entre setembro e novembro de 2003, deixara um rastro claro: vítimas idosas, casas invadidas, golpes precisos, martelo como arma. A segunda, iniciada após o rompimento com a namorada, seguiu um padrão completamente diferente. Yu agora caçava mulheres que trabalhavam como massagistas e acompanhantes. Chamava-as para seu apartamento, sempre com voz gentil, pagando adiantado. Assim que entravam, a transformação acontecia. O mesmo homem de fala calma virava uma tempestade controlada. Golpes rápidos, certeiros, sem hesitação. Ele dizia depois que, quando começava, não sentia nada, só silêncio. Depois das mortes, a limpeza era metódica. Ele embrulhava os corpos, cortava as pontas dos dedos, removia cabeças e enterrava os restos em uma colina próxima ao templo Bongwon. Às vezes, voltava ao local dias depois para verificar se a terra havia cedido. A frieza era total. Em algumas cenas, os investigadores encontrariam mais tarde plásticos meticulosamente dobrados, como se o assassino tivesse pressa e tempo ao mesmo tempo. Um ritual. Mas nem tudo saía como o planejado. Em abril de 2004, Yu perdeu o controle por um instante. Comprou Viagra falsificado de um vendedor ambulante e, quando percebeu o engano, decidiu dar uma lição. Matou o homem com o mesmo martelo. Esse desvio de padrão mostrou algo importante. Ele não precisava mais de justificativas. Qualquer coisa que ferisse seu orgulho podia ser motivo suficiente. O martelo se tornara uma extensão do corpo, uma forma de comunicação. E a morte, seu idioma. Enquanto isso, a polícia ainda tentava conectar os pontos. As investigações sobre os assassinatos de idosos haviam esfriado. As mortes das mulheres sequer estavam sendo tratadas como série. Eram casos isolados, desaparecimentos sem urgência. A estrutura policial de Seul trabalhava em fragmentos. Cada distrito cuidava do seu próprio território, sem compartilhar informações com os demais. Essa falha sistêmica deu a Yu uma vantagem absurda. Ele cruzava as fronteiras invisíveis da cidade, matava em um distrito e voltava para casa em outro, sabendo que as investigações nunca se cruzariam. O caso ganhou contornos de pesadelo urbano. Rumores se espalharam pelas ruas. Um homem de capa amarela, um fantasma que aparecia nas madrugadas, um espírito vingativo. Ninguém sabia ao certo quem ele era, e isso o fortalecia. Eu lia os jornais, assistia aos noticiários e sorria ao ver a cidade, tentando adivinhar sua forma. Ele se via como um purificador, alguém que fazia o que o Estado não tinha coragem de fazer. Dizia que limpava a sociedade de ricos corruptos e mulheres imorais. O martelo era sua moral torcida. As primeiras pistas concretas surgiram apenas no meio de 2004, quando várias agências de massagem relataram o desaparecimento de funcionárias. Todas haviam recebido ligações do mesmo número antes de sumirem. Foi um dono de casa de massagens, não a polícia, quem começou a conectar os pontos. Ele percebeu o padrão e decidiu agir. Com medo, mas também movido por desespero, montou uma armadilha com outros funcionários. Chamaram Yu fingindo ser uma nova funcionária. Ele apareceu tranquilo, como sempre. O grupo o atacou, o imobilizou e chamou a polícia. O detalhe mais vergonhoso da história veio logo depois. Apenas um policial foi designado para acompanhar a operação, e ele foi embora antes da chegada de Yu. Os civis tiveram que prendê-lo sozinhos. Quando o agente retornou, o assassino já estava dominado, no chão, com o rosto coberto de sangue. Foi uma das prisões mais humilhantes da história policial da Coreia do Sul. Yu, o homem mais procurado do país, havia sido capturado por civis. Mesmo após preso, a incompetência policial se manifestou de novo. Na delegacia, Yu fingiu um ataque epilético. Quando os agentes afrouxaram as algemas, ele se levantou e fugiu. Escapou pela porta principal, atravessou o pátio e desapareceu.
A notícia espalhou-se em minutos. O assassino da capa de chuva estava solto. Seul entrou em pânico. Escolas fecharam. O governo convocou força total. 12 horas depois, ele foi recapturado. A fuga expôs de vez o colapso do sistema. A imprensa chamou de o maior vexame policial do século. Os jornais publicaram capas com a foto de Yu algemado e o título: O monstro que o Estado criou. A confiança da população despencou. Famílias das vítimas protestaram em frente à sede da polícia, gritando que suas filhas e pais estariam vivos se os investigadores tivessem feito o mínimo. Durante os interrogatórios, Yu se comportava como se fosse o repórter e não o criminoso. Dava detalhes com orgulho, corrigia os policiais quando erravam datas. Disse uma frase que se tornaria símbolo do caso: as mulheres não deveriam ser vadias e os ricos deveriam saber o que fizeram. Para ele, não havia arrependimento, só lógica. Quando perguntado por que usava um martelo, respondeu que era simples, eficiente e limpo. No fim, a Coreia percebeu que havia criado seu próprio monstro. Um homem que nasceu nas margens, cresceu no ódio, aprendeu o crime dentro das prisões e agiu em plena capital por quase um ano, enquanto o Estado tropeçava nas próprias pernas. O martelo que Yu empunhava não era só uma arma. Era o símbolo de algo maior, a raiva de uma sociedade dividida entre o progresso tecnológico e o abandono humano. O reinado do terror terminou, mas a cicatriz ficou. E quando ele finalmente foi levado ao tribunal, o país inteiro já sabia que, mesmo preso, aquele homem havia vencido por um tempo, transformando a cidade mais segura da Ásia em um campo minado psicológico. Quando finalmente foi colocado diante dos interrogadores, Yu Yang-chul não se comportou como um homem derrotado. Entrou na sala de forma calma, quase arrogante, como se tivesse sido convidado para uma entrevista. Observava cada policial como quem avalia uma peça defeituosa. Quando pediram que descrevesse o que havia feito, ele não demonstrou hesitação, medo ou culpa. Falou com clareza, em voz baixa, e parecia satisfeito por finalmente ter plateia. Era a primeira vez que o país via um assassino em série coreano se assumir como tal, sem negar, sem chorar, sem tentar parecer arrependido. E o que ele diria nos dias seguintes se tornaria combustível para o pânico coletivo. Os ricos são nojentos, as mulheres sujas merecem morrer. Essa foi a essência de sua lógica. Yu não falava de prazer, não citava impulso sexual ou voz divina. Falava em limpeza. Dizia que sua missão era purificar a sociedade, uma justificativa distorcida que transformava seu ódio em propósito. Quando os investigadores perguntaram se ele sabia que estava errado, respondeu friamente: errado é quem finge ser bom e pisa nos outros. Eu apenas mostrei o que todos escondem. Essa frase, repetida pela mídia, o transformou de criminoso em símbolo do mal racionalizado. Não era o louco delirante. Era o homem que sabia o que fazia e acreditava estar certo. Os peritos começaram a desenhar seu perfil psicológico. A conclusão foi clara: transtorno de personalidade antissocial. Um indivíduo incapaz de empatia, manipulador, egocêntrico, sem culpa nem remorso. Yu não era insano no sentido clínico. Era lúcido, inteligente e completamente consciente das consequências do que fazia. E é isso que o tornava mais assustador. Ele não matou em transe, nem sob vozes. Matou porque quis, com prazer em controlar, em decidir quem vivia e quem morria. Os psicólogos compararam seu comportamento ao de predadores clássicos: caça calculada, execução rápida, total ausência de emoção. Mas havia também o componente narcísico. Yu queria ser lembrado. Durante os interrogatórios, corrigia reportagens, reclamava quando erravam o número de vítimas e chegou a dizer: não quero ser esquecido como os outros. Quando o compararam a Jong Do-yong, outro assassino em série coreano, ele se irritou. Disse que era maior. Essa obsessão por reconhecimento
o levou a um dos gestos mais macabros da investigação: a confissão de canibalismo. Yu afirmou ter comido o fígado de algumas vítimas para purificar o corpo e limpar a mente. A declaração explodiu na imprensa. O país, que já estava em choque, mergulhou em histeria. A palavra canibal aparecia em todas as manchetes. Famílias começaram a exigir pena de morte imediata. Mas, nos bastidores, os investigadores perceberam algo. Não havia nenhuma prova disso. Nenhum vestígio biológico, nenhum indício concreto. Os peritos forenses concluíram que a história provavelmente era inventada, uma provocação. Yu queria o trono do horror. Queria ser lembrado como o maior, não apenas como mais um criminoso preso. Era uma jogada de ego e funcionou. O analista criminal Kwon Il-yong, primeiro profiler da história da Coreia do Sul, teve contato direto com Yu. Ele o descreveu como um homem de duas faces, uma calma e educada, outra completamente desumana. Kwon disse que durante as conversas, Yu sorria quando descrevia as mortes, mas se irritava quando o questionavam sobre sua infância. Ele queria ser visto como um monstro, não como uma vítima, relatou o investigador. Yu se alimentava da própria reputação, e cada nova manchete o fortalecia. Nos depoimentos, Yu descreveu detalhes dos assassinatos como quem explica um processo mecânico. Dizia quantos segundos levava para uma pessoa perder a consciência após o primeiro golpe, qual o melhor tipo de martelo, como evitar deixar sangue no sapato. Era um manual do horror. Em determinado momento, um promotor o questionou. Você sabe que está condenado, certo? Ele respondeu com um sorriso. Eu não morro tão fácil. Os monstros vivem na mente das pessoas. Essa frase seria repetida incontáveis vezes em programas e documentários. Ele entendia perfeitamente o poder das palavras e usava isso para permanecer no centro da narrativa. Durante o julgamento, as famílias das vítimas lotavam o tribunal. Algumas desabavam, outras gritavam. Yu, impassível, observava como se assistisse a um teatro. Em um momento, a mãe de uma das mulheres assassinadas o enfrentou aos prantos, gritando que a polícia e o governo tinham sangue nas mãos. Yu apenas baixou a cabeça, não em respeito, mas em tédio. Mais tarde, quando perguntado sobre esse momento, disse: ela devia agradecer por eu não ter matado mais. A frieza da resposta provocou indignação nacional. Os psiquiatras tentaram encontrar algum resquício de humanidade em suas falas. Não encontraram. Nenhum arrependimento, nenhuma empatia, nenhuma culpa. Mas encontraram algo diferente. Uma crença genuína de que ele tinha missão. Essa é a diferença entre o psicopata comum e o psicopata ideológico. Aquele que cria sua própria moral e a segue com devoção. Yu acreditava ser o instrumento de uma espécie de justiça pessoal. Quando foi condenado à morte, agradeceu aos juízes e promotores. Disse que era justo, que o mal deve morrer. Era como se ele próprio se considerasse uma praga a ser exterminada, mas sem arrependimento. Era o fim lógico de sua própria doutrina do ódio. O público via um assassino monstruoso. Ele via um personagem. E como todo personagem, sabia como controlar o palco. Durante o interrogatório, fingiu crises de choro para manipular as reações. Depois sorria. Em outras vezes, se recusava a comer, apenas para ser transferido para outra cela e observar os guardas. Um deles contou que Yu passava horas encarando o teto, imóvel, como se esperasse ouvir vozes, mas não havia nada. Era apenas o silêncio confortável de quem já havia aceitado o que era. A prisão não o quebrou. O isolamento o transformou em mito. A imprensa, por medo e fascínio, ajudou a eternizar o nome Assassino da Capa de Chuva, apelido que veio após ele usar uma capa amarela durante a reconstituição dos crimes. A imagem viralizou. Aquela figura fria, vestida com plástico barato, tornou-se símbolo de um mal banal, cotidiano, possível em qualquer esquina. E o mais inquietante é que Yu sabia disso. Quando mostraram a ele a capa durante o julgamento, ele riu. Disse que gostava da cor. A mente de Yu Yong-chul é o retrato mais puro da ausência de limite moral.
Um homem que cresceu sem nada e decidiu que o mundo também não merecia nada. Sua lógica era simples: se a vida me negou dignidade, eu nego humanidade aos outros. No fundo, não era apenas um assassino em série. Era o reflexo distorcido de um país em transformação, onde riqueza e miséria coexistiam a poucos metros de distância. Ele não inventou o mal, apenas o espelhou com violência. O julgamento de Yu Yang-chul começou em dezembro de 2004, sob uma atmosfera de raiva e incredulidade. O tribunal de Seul estava lotado, cercado por câmeras e cercas metálicas. Do lado de fora, manifestantes gritavam, exigindo execução imediata. Do lado de dentro, advogados, jornalistas e familiares das vítimas se misturavam num silêncio tenso. Todos queriam ver o homem que havia destruído o mito da Coreia segura. Quando ele entrou na sala, de uniforme bege e algemas, o burburinho cessou. Jo caminhou lentamente, olhou para os presentes e sorriu. Não havia culpa em seu olhar, apenas uma satisfação doentia em ser o centro do espetáculo. A promotoria apresentou um dossiê extenso, com provas físicas, DNA, testemunhos e os próprios depoimentos do assassino. Eram 20 mortes confirmadas, 11 delas de mulheres encontradas em pedaços nas encostas do templo Bongwon. Havia ainda gravações de ligações, registros de telefone e pegadas coincidentes em várias cenas do crime. Nenhuma dessas evidências parecia abalar Yu. Durante a leitura dos fatos, ele bocejava. Às vezes ria. Em outras, corrigia os promotores, lembrando detalhes que eles haviam esquecido. Era como se o julgamento fosse uma continuação de sua performance, uma oportunidade para reafirmar o controle. Ele não via a justiça como fim, mas como palco. Os promotores pediram a pena máxima, morte por enforcamento. Disseram que os crimes de Yu não tinham motivação humana, apenas ódio puro e racionalizado. A defesa tentou argumentar insanidade, mas o laudo psiquiátrico foi claro. Yu não era doente mental, era completamente consciente. Cada morte foi planejada, cada passo estudado. O veredito era inevitável. Quando o juiz anunciou a sentença, a sala inteira ficou em pé. Yu Yang-chul condenado à pena de morte. Ele manteve o olhar firme e respondeu apenas: "Obrigado." Nenhum arrependimento, nenhum apelo. Apenas uma frase fria, que soou como deboche e epitáfio ao mesmo tempo. A pena, porém, nunca seria cumprida. Desde 1997, a Coreia do Sul não executa ninguém. O país mantém a pena de morte apenas no papel, em um limbo jurídico que chama de moratória. Isso transformou Yu em um símbolo paradoxal. O homem mais odiado do país vive até hoje, confinado em uma cela do corredor da morte no centro de detenção de Seul, esperando por uma execução que provavelmente nunca virá. Ele se tornou o lembrete diário da falência moral de um sistema que pune, mas não conclui. Para muitos, sua sobrevivência é um insulto. Para outros, é a prova de que o Estado não deve descer ao mesmo nível do monstro. Dentro da prisão, Yu vive isolado. Não recebe visitas, fala pouco e mantém um comportamento frio e mecânico. Os guardas dizem que ele passa horas desenhando formas geométricas e escrevendo frases sem sentido em pedaços de papel. Raramente come tudo o que recebe. Às vezes sorri para ninguém. É um homem sem remorso, mas também sem propósito. Um predador enjaulado que ainda parece observar por entre as grades. Em uma entrevista anos depois, um agente penitenciário resumiu: "Ele não tem medo da morte, tem medo do esquecimento. E talvez seja por isso que ele ainda está vivo, para que o país nunca o esqueça." O caso Yu Yang-chul deixou marcas profundas na Coreia do Sul. O governo foi pressionado a modernizar o sistema de investigação criminal. O conceito de perfil psicológico, inexistente antes, passou a ser implementado oficialmente nas academias de polícia. Laboratórios forenses receberam investimento. As comunicações entre delegacias foram integradas e, pela primeira vez, o país entendeu que assassinos em série não eram problema estrangeiro, mas realidade local.
o horror virou política pública. Mas o impacto mais duradouro foi psicológico. Yu transformou o medo em rotina. Por meses, Seul viveu em alerta. Mulheres deixaram de atender clientes sozinhas. Famílias instalaram câmeras em casas e apartamentos. O comércio noturno despencou. A crença na segurança foi abalada e o país descobriu que a modernidade não elimina monstros, apenas os torna mais discretos. O caso também reacendeu o debate sobre a pena de morte. Pesquisas de opinião mostraram que mais de 70% dos sul-coreanos passaram a apoiar a execução após o julgamento. A sociedade queria sangue, queria um fechamento. Mas o Estado permaneceu imóvel, preso entre o humanismo e a necessidade de vingança. A cultura respondeu onde a lei hesitou. Em 2008, o filme The Chaser, inspirado livremente nos crimes de Yu, se tornou um fenômeno. O enredo, um ex-policial tentando capturar um assassino de prostitutas enquanto enfrenta a incompetência da polícia, espelhava o sentimento coletivo de impotência. O público não via apenas ficção, via a própria frustração. Mais tarde, a Netflix lançaria o documentário O Assassino da Capa de Chuva, reacendendo o interesse mundial pelo caso. Nele, investigadores e peritos descrevem Yu com uma mistura de desprezo e fascínio. A capa amarela que ele usava durante a reconstituição dos crimes virou símbolo visual do mal. Um homem comum coberto por plástico barato, cercado por policiais confusos, a imagem perfeita da banalidade do horror. Yu nunca pediu perdão. Nunca escreveu uma carta, nunca demonstrou arrependimento. Quando perguntado se tinha algo a dizer às famílias das vítimas, respondeu: "Elas perderam o que amavam e eu perdi o que odiava. Estamos quites." Essa frase foi suficiente para encerrar qualquer esperança de humanidade que alguém ainda procurasse nele. Hoje, o nome Yu Young-chul é ensinado nas academias de polícia, estudado por criminólogos e lembrado por quem viveu o medo de 2003. Ele se tornou uma cicatriz cultural, um lembrete do que acontece quando um sistema falha e o ódio enconra espaço. O caso mostrou que o progresso não é escudo, que a pobreza pode gerar monstros e que a indiferença é o terreno fértil do mal. Seul voltou a ser uma metrópole vibrante, mas sob as luzes de neon ainda existe a sombra de um homem que acreditou ser juiz e carrasco ao mesmo tempo. O martelo que Yu empunhava deixou de ser apenas uma arma. Tornou-se metáfora do poder, da raiva, da punição. Ele o usava para esmagar crânios, mas também para moldar, involuntariamente, uma nova era de consciência criminal na Coreia. O país aprendeu, de forma brutal, que os monstros não nascem prontos. São forjados em silêncio, alimentados por descuido, desprezo e desigualdade. E quando finalmente surgem, já é tarde demais para fingir surpresa. O caso Yu Young-chul não terminou com sua prisão. Terminou com o espelho que ele deixou diante de uma nação. Ele mostrou que o progresso pode brilhar o suficiente para cegar, que a justiça pode ser tão lenta quanto a maldade é rápida e que o verdadeiro horror raramente grita. Ele sussurra disfarçado de normalidade. Durante meses, Seul viveu sob o medo de um homem só e, de alguma forma, ainda vive. Porque o que ele fez não foi apenas matar, foi arrancar a ilusão de que estamos protegidos. A Coreia do Sul nunca mais foi a mesma. E talvez esse seja o legado mais cruel. Lembrar que os monstros não vêm de fora. Eles crescem dentro das falhas que ignoramos. Obrigado por acompanhar mais essa investigação aqui no Relator Sombrio. Se essa história te impactou, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. Nos vemos no próximo relatório, onde voltaremos a olhar para as sombras que o mundo insiste em esconder.